não pode falar com concorrente, porque a notícia vai espalhar, não pode falar com funcionário, porque se dissemina a informação, aí vai gerar um pânico na empresa. Muitas vezes ele não consegue nem falar nem com a esposa. É interessante o que você falou, porque eu fui empresária muito cedo, gente. Eu fui um ponto fora da curva. Com 21 anos eu tinha empresa, funcionário, e eu não tinha vontade de ser empresária e era. E eu tive uma dificuldade, eu não cheguei a falir de abrir falência, mas eu tive uma situação difícil, e isso que você falou é verdade, as pessoas começam a fugir de você, achando que você vai pedir alguma coisa. E na época eu nem entendia isso, Fernando, porque eu era totalmente inocente na questão empresarial. E é interessante como isso abala as pessoas. Por exemplo, no meu caso, talvez porque eu não quisesse ser empresária naquele momento, eu apenas me adaptei, mas eu lembro que eu sofri bastante. Não, o sofrimento Bastante. é enorme, né? É enorme e o empresário ele precisa reunir forças interiores muito grandes e vencer esse preconceito. Mas ainda bem que com o Instituto da Lei de Recuperação Judicial, né, esse conceito começa a mudar. Os próprios legisladores e a justiça já estão falando de fresh start, ou seja, o empresário, o empreendedor, ele quebra, ele tem que ter a legislação e o sistema tem que propiciar ele que ele limpe o nome e volte a fazer, a empreender e a criar novos negócios e a prosperar. Você falou uma coisa interessante dessa possibilidade de retomada, né? Quando eu tive essa situação difícil, eu era muito jovem, e aí eu lembro que a minha sócia falou assim: que bom que nós quebramos agora, que nós somos jovens e temos tempo de fazer de novo. Então isso não chegou a me fazer desistir dos negócios. Mas eu escuto muito do empresário assim, na idade que eu tô, isso que você, puxa, mas nessa idade ter que recomeçar, isso dá um desespero. E essa lei, pelo que você tem dividido comigo, que eu também estou aprendendo muito sobre a lei, viu, gente? Para poder fazer esse trabalho com o Fernando, eu estudei bastante, mas tem muita coisa a aprender. Uma coisa interessante, a partir do momento que a empresa tem o diagnóstico e ela sabe que ela pode entrar em uma dessas possibilidades de solução, ela tem um apoio do governo, de certa forma, para que ela se reorganize. É isso mesmo? Ela tem o apoio legal da justiça, é muito mais que o apoio de um governo, né? Então a lei propicia, primeiro para a empresa, um guarda-chuva, uma proteção de 1 ano que ninguém pode executar, tomar nada da empresa. Agora é importante você entender o seguinte, essa proteção, você também assume alguns compromissos, né? E aí que é interessante, o reestruturador, ele se torna